Jesus falou que voltaria, por exemplo, na época em que os discípulos estivessem vivos. Ele fala assim, alguns dos que aqui estão não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem. Aí eu pergunto, os discípulos morreram. Jesus não voltou como prometeu naquela época, enquanto os seus discípulos estivessem vivos. O que aconteceu? Agora você me pegou que eu esqueci agora. É simples e claro. Se não existe nenhum discípulo vivo, significa dizer que Jesus já voltou naquela mesma era. Sejam todos bem-vindos ao canal A Fé de um Pateta. O novo tema, Jesus não mentiu na sua segunda vinda. De antemão, cada um fique ciente que aqui não é nada pessoal. Simplesmente estou combatendo um entendimento sem fundamento contextuais de Gésio Ferreira. Porque até então, ele mesmo se contradiz naquilo que apresenta no seu canal, levando muitos dos seus seguidores a esse entendimento de trevas. Como, por exemplo, Gésio afirma que Jesus, que foi crucificado, nunca existiu. Depois ele vem comercializando o seu livro patético, que Jesus mentiu na sua segunda vinda. Olha aí a contradição. Segundo Gésio, Jesus nunca existiu. Como então Jesus mentiu? Por aí já deu para pegar a visão que o Gésio Ferreira é um desprovido biblicamente. É lamentável o Gésio Ferreira seguir esse entendimento de escuridão. Ô coitado, nunca entendeu a Bíblia quando deu uma de pastor lá no sistema religioso e nem tampouco aprendeu a manipular para ganhar dinheiro. Agora deu uma de ateu e quer refutar os crentes com a Bíblia. Algo que o Gésio Ferreira nunca entendeu. E o pior, zomba do soberano Deus que o criou. E aí, nessa conversinha de cheiro mole dele, vai manipulando mais seguidores, algo que ele não conseguia fazer, que era manipular quando estava no sistema religioso. E aí vai ganhando dinheiro no seu canal, vendendo seus livros de ideias patéticas. Lamentavelmente, foi um meio, de Gésio ganhar dinheiro, zombar do Criador. É aquela história, tudo por dinheiro. Porque não é possível o cara fazer tantos cursos de interpretações aqui, acolá, e ao ler a Bíblia, sair atropelando os seus contextos históricos. É lamentável um cara desse dizer que é tão bem informado e agir dessa forma. Então, vamos ouvir uma parte do discurso de Gésio Ferreira, depois eu volto mostrando na Bíblia histórica que Gésio está embriagado nos próprios textos. Jesus falou que voltaria, por exemplo, na época em que os discípulos estivessem vivos. Ele fala assim, alguns dos que aqui estão não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem. Aí eu pergunto, os discípulos morreram. Jesus não voltou como prometeu naquela época, enquanto os seus discípulos estivessem vivos. O que aconteceu? Agora você me pegou que eu esqueci agora. Era sua glória antes de vir. Mas você percebe que Jesus falou assim, não morrerão? Está escrito na mensagem, assim, ó. Sim. Alguns dos que aqui estão não morrerão, de modo nenhum. Não morrerão eternamente. Não, ele falou fisicamente, porque se ele falou eternamente, todos ali morreriam. Mas Jesus falou que alguns não morreriam. Então quer dizer que alguns morreriam e outros não morreriam. Aí por que Jesus falou que voltaria enquanto aqueles discípulos estivessem vivos para ver Jesus voltando? Até que vejam vir o Filho de Deus. Então se é para vir, qual é o teu nome? Felipe. Felipe, se é para vir, se eu digo assim, ó, eu vou voltar, é porque eu fui, concorda comigo? Sim, concordo. Mas Jesus não foi para lugar nenhum, Jesus estava com os discípulos. Então se ele fala que virá,
e vocês verão vir o Filho do Homem nas nuvens. E isso não ocorreu diante dos discípulos. Então, se não ocorreu, o que aconteceu? É isso que eu quero saber. Como é que Jesus deveria vir? Então vocês verão vir o Filho do Homem nas nuvens. E onde é que teve o Filho do Homem vindo ali? Juntos, vamos entender o que disse João no seu livro histórico, no capítulo 21, a partir do verso 20. Eu vou estar lendo com vocês aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Então, diz assim, o verso 20. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. A saber, esse discípulo que Jesus mais amava, João, o mesmo que também escreveu o livro do Apocalipse. Diz mais assim: este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Verso 21. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Verso 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Em outras palavras, Jesus quis dizer: se eu quiser que João fique vivo até a minha volta, o que você tem com isso? Vamos lá para o verso 23. Nesse verso 23, que o Jason Ferrer vive com seu entendimento embriagado. Vamos ler. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Agora, muita atenção aqui. Assim como alguns seguidores do primeiro século entenderam que Jesus tinha dito que João nunca ia morrer, assim em nossos dias, o Jason Ferrer, acompanhado com seus seguidores, entenderam errado. Por quê? Porque Jason e seus seguidores, como ainda muitos evangélicos, estão aguardando a volta de Jesus. E se João, na concepção deles, já morreu há 2000 anos atrás, como poderá ver esse fato acontecer? Então, leva eles a entender que Jesus mentiu. Só que a realidade contextuais é outra. Se João já morreu no finalzinho do século I e Jesus tinha dito, se ele quisesse, João ficaria vivo para ver a volta dele, significa dizer, minha amiga e meu amigo, que Jesus já voltou no próprio século I. A prova disso, que Jesus, no corpo glorificado, apareceu para o próprio João e mandou João descrever para as 7 igrejas da Ásia, da mesma era, o que estava acontecendo e o juízo final que estava para acontecer em breve. E esse juízo final foi confirmado com a invasão das tropas do anticristo, que foi o general Tito Flávio, na cidade de Jerusalém, em 70 DC. Esse foi o vindo sobre as nuvens, o juízo sobre Israel. Se quiser se aprofundar mais neste assunto, veja outros temas na tela. E para finalizar, eu vou deixar mais uma mensagem para o Jason Ferrer. Desacreditar, cara, do soberano Deus, mesmo diante de tanto desastre, é ser estúpido demais.
é como seu pai biológico. Cria 5 burros na fazenda, um para cada filho. E depois, por conta da miséria, mata esses burros para matar a sua fome. E aí você vai contender com seu pai porque matou os nossos burros? Porventura seu pai, que te ama, não sabe o que está fazendo? É para você meditar, Diego Ferreira. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.